O que o Barsi não te conta na estratégia de investimentos dele. Bem-vindo ao canal TP Ações, like no vídeo e se inscreva no canal ativando o sino, tá? Então, vamos observar aqui o que o Barsi não nos conta, entre aspas, né, na estratégia de investimentos dele. Ele fala muito aí do best de Barsi, vocês devem saber, que é os setores aqui perenes, né, muito resistentes à crise, se provaram ao longo do tempo, não só os setores como as empresas, normalmente a maioria delas, se provam ao longo do tempo. Então nós temos os bancos, energia, aí temos aqui não somente energia elétrica, geralmente é energia elétrica, mas temos, por exemplo, o Cosan entra aqui dentro, né? Então, energia, saneamento, seguradoras e telecom. Então, as empresas desses setores aqui, elas costumam se provar ao longo do tempo resistir a diversos tipos de crise. Realmente é o melhor caminho para o investidor iniciante começar. É ruim as primeiras ações que você comprar, você já ir direto para ações fora desse setor, mas depois talvez seja interessante. Observa isso. Ele investe então, ele comenta, né, de começar aí o investidor focar nesses setores aqui para cumprir aí a estratégia de aposentadoria aí no longo prazo. Então ele não investe no exterior, né? Nem mesmo o IVVB11 aí, né, que facilita bastante. Aliás, hoje é tão fácil investir no exterior que eu acho que nem vale a pena o IVVB11, mas é uma forma aí a se considerar aí para quem não quer abrir uma conta no exterior aí. E o que está faltando nessa estratégia best de Barsi é exatamente uma posição dolarizada, uma posição diversificada geograficamente. Você pode observar que a grande maioria dessas empresas aqui dentro, elas têm praticamente toda a receita, ou toda ela, vinculada ao real, vinculada ao Brasil. Você pode ter um pouquinho de exceção, a Alupar tem um pouquinho ali em outros países da América do Sul, mesmo assim não é dólar, né? Temos a Cosan, que aí sim tem um pouquinho de dólar. Mas, de modo geral, você vai estar tudo vinculado aqui praticamente, ou quase tudo, né, no Brasil. Então, é interessante, depois de já fazer esse pilar aqui no Best Barsi, começar a considerar alguma coisa fora. Não quer o IVVB11, não quer exterior? Dá uma olhada em algumas ações, por exemplo, das que o Barsi tem, né, ou outras também, né? Eu, no caso, também tenho outras. A gente pode olhar aqui, por exemplo, o que tem 60% da carteira dele, ele tem a Taurus, a Unipar e a Klabin. Mais de 60% da carteira dele, da última vez que eu havia visto, e ele ainda tem outras posições aqui dolarizadas. Você pode ver que aqui é uma forma de dolarizar a carteira. Quais outras ações, além dessas, poderiam nos trazer uma dolarização? Suzano, a Irani aqui no setor de papel e celulose. Petrolíferas, nós temos a 3R, Enalta, PetroRio, PetroRecôncavo, né? Nem vou falar Petrobras, que está com essa política de talvez não dolarizar o combustível, então já talvez não entre no caso. Mineração siderúrgica, nós temos aqui a Aura Mineros, Ouro e Cobre, Vale, CS Mineração, Usiminas, Gerdau, CSN, a Ferbasa, então aqui é uma lista de ações bastante interessantes. Frigorífico, nós temos aqui a Marfrig, a JBS, nós temos outras ações também, além dessas que eu citei, mas esse aqui é um exemplo, tá? Hoje, para representar um pouco mais dessas ações diversificadas geograficamente, em moeda também, nós vamos falar aqui uma ação minha, que seria a Aura Mineros, e uma ação do Barsi aí, que vai ser a Taurus Armas, que as duas, inclusive, vêm de quedas, estão aí a preços interessantes, talvez, né? Vai aí da sua análise. Então eu vou comentar sobre essas três empresas que podem trazer uma diversificação aí para a carteira em relação ao Brasil. Eu vou começar com a Aura Mineros, essa aqui o Barsi não tem, mas eu tenho. Eu gosto bastante dessa empresa e ela trouxe aqui o resultado operacional que mostra muito que ela vem fazendo aquilo que ela havia prometido. Ela é uma mineradora de ouro e cobre. No caso da mineração de ouro, existe um sequenciamento na mineração, então não é como a de ferro, existe todo um planejamento por detrás e por isso houve um teor de ouro menor no terceiro e no segundo trimestre de 2022 e ela havia dito que no quarto iria aumentar esse teor e realmente aconteceu. A gente vê as melhorias acontecendo então na Minas EPP e Aranzazo, olha só o aumento da produção de 50% e 9%, além de todas as evoluções que ela vem fazendo aí. Então, o quarto trimestre era esperado o melhor volume aí do ano e é o que acontece. Na Sandres realmente teve uma queda de 13%, mas não foi o fim do mundo, a gente já vai explicar aqui, e 16% foi o aumento aqui, sem contar Gold Road, que foi descontinuado e aliás já não tinha no trimestre de 2021 terceiro, né? Então, a gente vê aqui
que realmente 16% foi um aumento aqui interessante. O Sandres, que foi o único que caiu aqui, foi 13% menor por conta do ciclo de lixiviação, e estima-se que 1.600 onças adicionais foram produzidas e não vendidas no quarto trimestre, mas elas vão estar prontas para ser vendidas no início de 2023, né? Então, sem grandes preocupações também já vai estar entrando aí, tá? Por fim, a gente vê então este primeiro trimestre aqui difícil, e aí essa recuperação prometida da empresa, e é basicamente a segunda maior produção de toda a história dela, exceção ao quarto trimestre de 2021. Foi um ótimo trimestre aí, tá? Como podemos ver aqui, o guidance da empresa tem uma perspectiva muito grande de crescimento, e conforme ela vai fazendo o que promete, a gente começa a ficar mais confiante que realmente ela vai chegar aqui aos 450 lá para 2025. Ela está saindo de 250 para 450, então é um aumento significativo, tá? É muito crescimento em termos de produção. Ela aproximadamente hoje já é 75% ouro e 25% cobre, embora com essas produções novas que vai entrar, o ouro vai ganhar mais proporção, mas ela pretende até no futuro novamente voltar essa proporção que ela falou aqui, o CEO da empresa, que é bastante interessante, 75 a 25 aí, né? De qualquer forma, a gente vê o ouro caindo aí, pressionado por conta do aumento da taxa de juros americana que vem acontecendo, mas de qualquer forma ele começou a subir por conta das incertezas no mundo. Então é meio contraditório, né? O ouro tem essa pressão contra ele, que é o pessoal indo para a renda fixa aí americana, mas também tem a favor dele o mundo aí com muito medo de recessão, buscar também o ouro como proteção, né? E aí a Aura Minerals, de repente, tem toda essa recuperação por conta do ouro também, né? Que ajudou aqui, mas também muito por conta do prévia trimestral que foi lançada ontem, mas o curioso é que a ação já vinha subindo há uns dias anteriores. O porquê fica aí a questão no ar, né? De qualquer forma, o ouro a gente sabe que é muito previsível, que no longo prazo ele tende a sempre ter um bom valor, enquanto o cobre está muito importante aí sempre na energia, também na transição energética, é um material bastante interessante ambos. O PVP da Aura Minerals está em 1,56, o PL em 6,46, o que está um preço aí mostrando por esses indicadores interessante. O dividend yield deu uma queda aqui em 2022 para 5% praticamente, em 2023 ainda está em aberto, né? Mas ainda assim, vamos supor que a empresa fique aqui a 5%. Não é ruim, por quê? Porque a empresa está em um momento de investimento sem se alavancar, é muito interessante isso. Olha a dívida dela, super tranquila, né? 0,28 aqui para o patrimônio líquido e 0,92 por EBIT esse que vem crescendo. Então a dívida aqui é praticamente muitíssimo baixa, né? Com um lucro que deve subir e o dividendo em algum momento vai acabar subindo, é só ter paciência aí. E a próxima ação que nós vamos falar é a Taurus, a ação que o Barsi tem, e ela já caiu ali do topo de julho de 2021, 51,6%. Lógico que tem aqui os motivos, nós vamos comentar tudo, mas ela é uma empresa que também traz uma diversificação aqui em relação ao risco Brasil, né? Exatamente, na verdade, um pouco dessa queda aqui já é exatamente o risco Brasil sendo aqui consumada, né? Então já meio que expurgou esse risco Brasil nessas quedas. Nós temos aqui a empresa onde 30% é a receita aqui no Brasil, só que isso aqui, segundo o próprio CEO da empresa, eles aceleraram as vendas recentes aqui no Brasil, exatamente já prevendo que poderia acontecer uma troca de governo que iria ser anti-armamento e tudo mais, e aí eles anteciparam, vamos assim dizer, o máximo possível das vendas. Então isso aqui, provavelmente num momento normal, seria menor que isso. Então, sei lá, abaixo de 25%, por exemplo. Então, vamos supor aqui, 25% da receita da Taurus é Brasil. Então, nós temos 75% no resto do mundo. E aí também tem alguns ruidinhos, né? E tem, inclusive, o ponto positivo, que é a entrada aqui da Índia, muito possivelmente, né? Então, nós temos aqui os Estados Unidos 64,4% e outros países 5,2% também. Nós podemos observar que os Estados Unidos também têm aí um momento de dificuldade aí com vendas menores, mas a Taurus conseguiu
ir muito bem nesse momento. Ela ganhou market share, a gente pode ver aqui, ó, a laranjinha, conseguiu resistir muito bem contra os demais países. Olha só a Smith Wesson, né? Sei lá como é que se pronuncia, mas olha a decadência aqui, e a Taurus conseguiu muito melhor resultado aqui, né? Nós podemos ver que a alavancagem financeira que foi um problema da empresa no passado, ela conseguiu melhorar demais. E como o Peter Lynch diz, empresas sem dívidas não vão à falência. Então isso aqui é muito positivo. O EBITDA dela cresceu e a dívida reduziu pra caramba, né? Apenas 0,2, bastante saudável essa situação. Ela tem aqui uma fábrica na Índia já aí para ser entregue. Isso aqui vai possibilitar ela concorrer a uma série de licitações que na Índia você tem que ter aqui a fábrica em algumas licitações já instaurada no país, né? Então ela vai conseguir participar de licitações, aí já está até cadastrada lá, né? É que a Índia é muito enrolada, segundo o próprio CEO, é um processo enrolado, a gente não sabe exatamente quando vai começar a acontecer, mas inclusive é tão grande essa licitação, por exemplo, aqui, são tão grandes esses projetos aqui, que o vencedor ele pode dividir, inclusive, com o segundo colocado da licitação aí, essa produção, né? Então, cara, isso aqui é um potencial gigantesco, não tem muitas empresas para concorrer, a Taurus deve conseguir arrematar alguma coisa aqui interessante para ela estar produzindo armas aqui, entrando a Índia, então, nessa diversificação aqui, né? Ficando Estados Unidos e Índia, talvez aí como as duas maiores posições geográficas para a Taurus, e aí o Brasil ficaria bem menor aí a ligação, né? E vale destacar o quê, né? Que a Índia será uma nova entrada, né? Seria uma nova avenida de crescimento para a empresa. A Taurus, depois da recuperação, volta a ser uma boa pagadora de dividendos, com 12,60 de dividend yield aí no último ano. Seu dividendo deve ter aí a Datacom provavelmente no mês 4, né? Ela pagou aqui 1,62 de dividendo, mas o lucro também caiu, então talvez caia aí esse dividendo, mas ela até tem uma margem para segurar um pouquinho aí no payout, já que o payout dela foi bem tranquilo aí. De qualquer forma, talvez não seja adequado ficar pensando aí acima de R$1, né? Mas não dá para precificar, essa que é a verdade. Ela está nesse processo de investimento, de queda momentânea no lucro, então é um pouco difícil a gente tentar cravar aqui, né? Então a gente vê aqui que o resultado dela deve ser divulgado dia 21 de março, onde provavelmente, repito, provavelmente ela deve anunciar o dividendo por aí, né? Não tem como a gente cravar, mas é o mais provável, anuncia em março e aí a Datacom em abril. E há pouco tempo eu fiz um vídeo mais completo da Taurus, dá uma olhada no card aqui em cima, tá? Deixa o like nesse vídeo e comenta aí se você tem ações dolarizadas na carteira ou pretende ter aí em algum momento. Um abraço e até o próximo. Valeu!